Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos mais uma vez iniciando o grupo de estudo Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis. Esse grupo existe para buscar o autoconhecimento, a autoiluminação, e nós estudamos várias obras. E hoje nós estamos estudando a obra do autor que está na nossa sala, Sebastião Camargo, é uma honra tê-lo aqui conosco, que é o Despertar da Consciência. Estudamos o Despertar da Consciência, de Átomo ao Anjo, e agora estamos estudando a segunda obra, o Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. E para iniciarmos nessa sintonia que criamos nesse momento, vamos começar com bom dia, né? Bom dia, Marcelo, dá o seu bom dia aí para a turma. Bom dia a todos, que possamos aproveitar estes momentos de reflexão e compreendermos um pouquinho dos ensinamentos aqui deixados pelos bons espíritos e organizados e escritos pelo Sebastião Camargo. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, agradeço a todos aí, agradeço a grande oportunidade. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, meus queridos. Vamos aproveitar essa grande oportunidade que o Sebastião Camargo nos dá para o entendimento e sabedoria no dia a dia que nós temos. Bom dia, Eurípides. Você vai mexer na câmera aí? Ah, não. Depois eu mexo. Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez com vocês e que hoje nós possamos receber muitas inspirações, que as leituras, todo o processo de discussão de leitura de hoje venha trazer muita luz e ajudar a nós a cada vez mais sermos melhores e compreender mais o nosso papel nesse processo aqui na Terra. Bom dia a todos, gratidão pela oportunidade. Bom dia, Sebastião Camargo. Um magnífico e maravilhoso dia a todos, em especial a nossa audiência, que é a causa do nosso existir. Paz profunda a todos, deixe a consciência bem tranquila, coração sereno e a mente aberta. Vamos ver o que chega para nós nesse dia ímpar em nossas vidas. Vai chegar muita coisa boa, com certeza, né? Nós estamos, então, para quem acompanha os nossos estudos, né, e tem a obra do Sebastião Camargo, já falei que aqueles que não têm, pode procurar no MEFA, né, o Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Nós deixamos lá as obras para quem tiver interesse de comprar aqui em Dourados, tá? E nós estamos não estamos no primeiro capítulo, nós estamos nos preparando para entrar no primeiro capítulo. A obra é maravilhosa e ela vem te inserindo em temas importantes que precisamos recordar, porque é uma sequência, né, de Átomo ao Anjo, né, trouxe todo um ensinamento de despertar desde o princípio até, né, o arcanjo, como que esse processo aflora em nós. Então, estamos, né, o nosso irmão, nós estávamos antes conversando, nosso irmão falando do importante de despertar hoje. Na verdade, o despertamento iniciou lá, né, lá no princípio. No princípio, nós já começamos a despertar com um nível consciencial menor do que temos hoje. E cada dia o seu despertar é diferente. Hoje nós podemos explicar um pouco, que é o que o Sebastião traz para nós, explicação desse despertar, porque autoconhecer-se, meus irmãos, com o Sebastião Camargo, com Joana de Ângeles, com Miramês, com Pietro Baldi, com toda essa leva de espíritos, né, que vem aqui através de Chico Xavier, né, André Luiz, Emmanuel, e por aí vai, as obras de Allan Kardec, é para nos trazer a segurança espiritual da continuidade, sempre. Da continuidade da busca para a luz.
sempre, independente dos caminhos tortos que a gente faz, né? Então, erros e acertos, né? Então, erros e acertos, isso faz parte do processo de crescimento de todos nós espíritos aqui encarnados. E o mais gostoso da doutrina espírita é que nós não temos aquele que é o mentor, o dono da verdade, né? Então, isso é importante dizer. Todos nós somos eternos aprendizes. E isso é muito legal, porque nessa sala aqui nós temos representações de várias mentes e pensamentos humanos de todos os cantos do nosso país e do nosso planeta, né? Então, cada um vai contribuir na faixa consciencial que eu e você necessitamos aprender e compreender um pouco mais. Então, se você entra na sala, quer deixar questionamento, pergunta, por favor, não tenha medo. Coloque aí para nós as suas perguntas no chat, né? Que nós vamos tentar responder. Com o Sebastião a gente responde. E a gente vai ampliando a nossa visão. Falando do livro, nós estamos na página 32, né? Estamos lendo sobre a síntese da conclusão de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma obra de Allan Kardec, né? Uma das primeira obra, porque a primeira obra é o que é o Espiritismo, né, Sebastião? Não é o Livro dos Espíritos, acho que depois que vem o Livro dos Espíritos. E as pessoas falam que é a primeira obra, mas ela é a obra, né, básica para que você possa entender esse universo do espírito, né, do mundo espiritual, da vivência espiritual e do espírito nos dois sentidos, encarnados e desencarnados. A interação é constante. Então, quando a gente estava aqui comentando sobre a mediunidade, a primeira mediunidade que exercemos, né, somos de nós para conosco mesmo, o tempo todo, né? Então, isso é um princípio que a gente vai aprendendo dentro do Espiritismo e desvendando, né, aquilo que era considerado mistério em alguns tempos, né, que era muito condução da humanidade para um sentido de não compreender o todo, de não ter autonomia. Uma outra vertente do Espiritismo é a autonomia, né? É você também se desprender de todos os usos e costumes que colocam em você e você ser dono da sua própria vida. E, aliás, tudo que te acontece hoje é a causa maior, você mesmo. Não tem ninguém interferindo em nada. Ah, não tem os obsessores, Adriana? O maior obsessor de nós somos nós mesmos. Aprendemos ao despertar a consciência. Então, nesse sentido, né, nós vamos aqui fazer uma rodada para o pessoal falar um pouco sobre essa síntese da conclusão do Livro dos Espíritos, que começa tocando num ponto essencial e fundamental para todos nós, né? O homem quer ser feliz, e isso está na natureza como um todo, natureza humana, natureza de essência, né? Natureza do espírito. A felicidade está na natureza. Maravilhoso isso. Então, onde está essa natureza, hein? Vou deixar aí a pergunta para o pessoal começar a pensar e colocar, né, o que a gente tem que desenvolver. Quem gostaria, vou deixar aberto para não ficar cutucando aqui, de falar um pouquinho do que a gente leu nesses parágrafos na semana passada. Temos 4 parágrafos. Marcelo, vou cutucar, não tem jeito, ficou quieto. Aí você me complica, assim, jogar na fogueira. A natureza, deixa eu tentar transformar em uma ideia racional. A natureza, as leis naturais, nada mais são que as leis de Deus. E elas estão escritas na nossa consciência e nós buscamos, através dela, chegarmos mais próximos, né, de Deus. Essa semana mesmo eu estava lendo um livro, né, Filosofia e Espiritualidade, e ele fala, né, que o espírito mais evoluído né, quanto mais ele compreende as leis de Deus, né, as leis de Deus, e que simbolicamente
é dado pelas virtudes que ele apresenta, né? É uma forma de olhar, né? Então, acho que a felicidade ela vai estar nesse mesmo sentido, né? Enquanto a felicidade chegará quanto mais nós nos aproximarmos das leis de Deus, né? Em compreendermos e vivenciarmos elas sem sairmos muito agredindo o próximo, né? Por isso que muitos espíritos, né, falam que ser feliz é fazer os outros felizes, né? Que quando nós estamos fazendo o outro feliz, nós literalmente não estamos descumprindo uma lei de Deus, né? Porque nós estamos oferecendo o que nós temos de melhor para essas outras pessoas, né? Então, nós, de forma indireta, nós estamos cumprindo a lei de Deus, nos esforçando em fazer, abrindo mão de nós em favor do próximo. Não sei se eu viajei muito, mas é mais ou menos a interpretação que eu vou dar sobre onde está a felicidade, né? Ela está na natureza, né? E só ocorrerá mediante o progresso moral. É isso mesmo, seu Luiz Gonçalves, que o senhor entendeu? Seu Luiz, sua vez. Oi. Bom, lembrando aqui uma prática bem comum nas casas espíritas, né? E a conclusão aqui do item 6 do livro do Espírito, ele fala aqui, que o Espiritismo não é uma obra de um homem, e ninguém se pode dizer criador, que é tão antigo quanto a própria criação. Então, é uma das coisas assim, pouco divulgada dentro das casas espíritas. Ele deixa claro, né, que ele fez um amontoado, lógico, uma grande competência de pegar muitas informações e conseguir colocar primeiro em 200 e poucas páginas, depois 500, acho que 75, e por fim as 1000 e pouco. Então, é uma obra ainda que, segundo alguns, falta até a parte do Oriente, ser incluído, que agora está chegando aí por nós, por Ramatiz, Miramês, essa parte do Oriente, né? Então, ele deixa bem claro que ela não teve começo e não tem fim, não tem amarras. Toda informação que chegar, saindo fora da utopia, tem que ser incluída na doutrina dos espíritos, né? Sempre se falou muito nas casas espíritas sobre o Pentateuco, e na verdade não. O Sebastião comenta alguma coisa, mas não é um Pentateuco, né? É um livro dos espíritos, e de dentro do livro dos espíritos saíram o restante, entendeu? É ele que o livro dos espíritos é que deu conclusão às outras obras. Então, é isso aí que eu queria comentar. Maravilha, boa essa visão, né? E a obra de Deus, a lei da natureza, para estar num Pentateuco apenas, é pouco, né, gente? Vamos pensar, né? Vamos pensar juntos aí. Tem muita informação boa, descortinou muitas coisas, mas é mais ampla. Dona Miriam, nós temos aí também, né, que nós precisamos compreender, todos nós, né, porque é chegado o tempo de fazer o homem conhecer a verdade. O que isso representa no seu coração? Cada dia mais a gente aprende, né? E eu vejo como o Marcelo citou, é sobre a natureza. Quem tem amor pela natureza, você tem Deus no seu coração, né? É que nem um pouquinho antes da live, eu estava ali no meu jardinzinho, eu estava com meu pé de hortelã, que já morreu, né? Cedendo para um ninho de umas rolinhas, né?
acabou, a rolinha voaram, aí o meu pé de hortelã ficou em 4 dias esplêndido, verdinho, lindo, maravilhoso. Então, eu estava lá, tinha umas folhinhas secas, eu estava vendo, eu falei, olha como Deus é. Meu pé de hortelã morreu, reviveu, cedeu o lugar para o ninho de um ser, né, de seres, que era a rolinha, e agora ele está florescendo. Então, eu vejo isso, a natureza em tudo, Deus é tudo em tudo. Desde um pezinho, um passarinho que está voando, eu vejo assim, Deus, e agradecer a Deus por dar essa oportunidade de um pé de hortelã, um pé de salsinha. Se não fosse Deus, nós não teríamos. Acho que ela resumiu bem o que é a natureza, né? E essa função da felicidade. Foi em cima. Eurípides, você não esteve conosco, mas creio que você leu esses parágrafos aí. Diz para nós, né, sobre a síntese da conclusão do Livro dos Espíritos, né? E aí nós já comentamos sobre a felicidade, sobre a obra, né? Que espírito é realmente antigo, né? E aí essa conclusão aí que a dona Miriam tocou profundamente na alma, né? No cerne da questão. Bom, eu penso o seguinte, até fiz uma pequena anotação, um resumo bem simplesinho, que o espiritismo é o laço que vem unir a ética e a moral com o propósito de evolução, cujo fim é alcançar a união com Deus, né? Em relação à felicidade e à natureza, eu creio que nós, como seres integrais, seres humanos semelhantes do Criador, nós somos essa natureza de Deus aqui na Terra. Essa natureza se reflete em mudança, em transformação, ao qual isso vai agradar os olhos do nosso Criador, e nós também se tornaremos criaturas felizes e vivendo em plena harmonia com todos os reinos, animal, vegetal e mineral, né? Porque na minha compreensão, eu compreendo que semelhante sou eu contigo, Adriana, com Sebastião, com Marcelo, com o seu Luiz, com a dona Miriam, nós somos semelhantes. E o próximo, para mim, trata-se do reino animal, vegetal e mineral. Então, a partir do momento que nós buscamos esse despertar da consciência e compreendemos que nós somos um processo de plena evolução, então aqui está a natureza de Deus, o ser humano, a criação do Criador. Então, a partir do momento que essa criação ela entra num patamar de desenvolvimento, de busca, começa a melhorar a cada dia, a auxiliar o próximo, a fazer trabalhos assistenciais, a tudo aquilo que venha contribuir com a evolução humana, isso vai tornar o semelhante feliz e o seu criador. A felicidade seria realmente isso que o Espiritismo coloca, com o fim de alcançar a união com Deus. Então, esse desenvolvimento, a gente vai alcançar a união com Deus e todos seremos um só, em plenitude, harmonia e felicidade. Essa foi a minha compreensão. Muito bem. Antes de eu passar a fala para o Sebastião, eu vou perguntar, você quer que eu leia agora aquela mensagem? Ou já comentamos o que o pessoal comentou? Fique à vontade, siga a sua intuição. Eu vou ler porque eu falei, meu Deus, era para ler no início, mas vou ler no início antes do Sebastião. Ele mandou uma mensagem já do 3º livro para nós, né? Comentando algo que nós estávamos no início ali falando, né, sobre algumas questões. Mas vou ler a mensagem e você aí nos acompanhe para você pensar um pouquinho sobre essa temática que estamos abordando hoje. O que mais nos encanta, nos embevece na suprema sabedoria? Isto é, o que nos deixa perplexo e em êxtase perene é a ideia de que o Supremo Arquiteto criou somente uma única potência, o Verbo, e com ele
tudo e todas as coisas do universo se fizeram. Assim, do Verbo fez-se a lei, o hálito divino. Da lei fez-se a substância, o psiquismo divino. E da substância fez-se a matéria-prima do cosmos, o espírito. Subsequentemente, o espírito, em seu inarrável evolver dos infra-reinos aos páramos do reino pré-humano, tornar-se-á espírito o ser imortal. Mais além, nas prumas da imortalidade, no tempo, rumo à eternidade da consciência, personificar-se-á em seres angélicos. Por conseguinte, nas imanências da eternidade, far-se-á uma entidade da escala arcangélica em seu interminável evolver crístico. Por fim, volverá à fonte de onde procedeu, numa completa, perfeita e indissociável fusão no perpétuo nirvana cósmico, no intérmino samadhi universal, ou no eterno e imperecível si, ou o reino de Deus em si, no qual eu e o Pai seremos um, o despertar da consciência do abismo às estrelas. Com você, Sebastião. Antes de falarmos, só pedindo primeiro licença a você para fazer a correção do que é o Espiritismo. Ele não veio primeiro. Então, na relação que temos das 32 obras de Allan Kardec, a primeira foi, sim, o Livro dos Espíritos, como nós sabemos, em 18 de abril de 1857. E eu tenho o volume, ele tem apenas 276 questões. E tudo misturado, conteúdo que mais tarde foi para o Livro dos Médiuns, foi para o Evangelho segundo o Espiritismo, foi para Céu e Inferno e até para a Gênese. Mas a segunda edição já tinha 501 questões. Só aumentou o número, não mudou a estrutura. Somente na terceira edição aí separou o que era codificação, que o Livro dos Espíritos, somente ele é a codificação. Todas as demais obras decodifica o próprio, inclusive a Revista Espírita, que deu origem a todas as demais obras, e até ele próprio na sua expansão. Então, a segunda obra foi a Revista Espírita, o volume 1, ainda logo depois, mas já no ano de 58. A terceira obra foi Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. A quarta, em 1859, aqui eu falei antes, é de 58 ainda, já o segundo volume da Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos. A quinta obra é o que é o Espiritismo, já em 59, um século antes de eu nascer. Nesta vida, é claro. Em 1860, o terceiro volume da Revista Espírita. Ainda em 1860, Cartas sobre o Espiritismo. 61, o quarto volume da Revista Espírita, e ainda em 61, o Livro dos Médiuns, a primeira edição, que tem 1/3 do conteúdo que tem a segunda edição. Já em 62, o quinto volume da Revista Espírita,
Ainda em 62, o Espiritismo em sua expressão mais simples. Também em 62, Viagem Espírita. E em 62 ainda, Resposta à Mensagem dos Espíritos. E em 63, o 6º volume da Revista Espírita, 64, o 7º. Ainda em 64, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, ou Primeira Iniciação. Em 64, também, o Evangelho segundo o Espiritismo, que na realidade o primeiro esboço era Código de Ética e Moral, não aparece. O que nós chamamos de primeira edição era Imitação do Evangelho, também não creio que esteja aqui. Aqui está apenas a 3ª edição, já com o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o 8º volume da Revista Espírita. Ainda em 65, coleção de composições inéditas. Ainda também em 65, O Céu e o Inferno, que na realidade é nem Céu e nem Inferno, o nome original. Então, Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Já em 65, Coleção de Preces Espíritas, que consta no final da 3ª edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 66, o 9º volume da Revista Espírita, 67, o 10º, 67 ainda, Estudo acerca da poesia, certo? Medianímica. Em 68, a Revista Espírita, volume 11. 68 ainda, Caracteres da Revelação Espírita. 68 ainda, a Gênese, o Milagre e as Predições segundo o Espiritismo. 69, 1869, o 12º volume da Revista Espírita. Na sequência vem Obras Póstumas, já em 1890, e uma aqui que está antes de todas elas, que é depois de todas elas, em 1950, fizeram uma coletânea sobre a obsessão. E aqui não mostra uma das obras essenciais, que é a Biblioteca Racional. Como montar uma biblioteca racional, e ele montou, onde tinha os prós, os contras, os detratores, os que estavam a favor, e todas essas maravilhas aí para nós. Um dos maiores laboratórios ou patrimônio do Espiritismo é a Revista Espírita. Quem não estudou a Revista Espírita não entenderá como foi realmente edificada todas as obras, e muitas coisas que lá estão não estão em nenhuma das obras, das outras obras, somente lá. E como vimos na introdução do Livro dos Espíritos, da 3ª edição, porque não tem essa introdução, né, com esse porte nas demais, e lembrando de Pietro Baldi, nós estamos aqui por um único motivo: ser feliz. E esse único motivo está bem delineado na questão 558 do Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui para desenvolver o nosso crescimento pessoal
e contribuir com a harmonia do universo. Se essas duas coisas estiverem sendo levadas a efeito, nós podemos dizer: estamos felizes por estar em paz com a nossa própria consciência. Então, eu estou investindo na minha transformação, não na do outro. E estou contribuindo com o meu comportamento de ser moral para que o meio e o outro estejam em equilíbrio, porque eu estou contribuindo para a harmonia do universo. Então, qualquer atitude por intermédio da qual eu desarmonizo o universo, eu estou fora do prumo ou caminhando na contramão. A paz de consciência só acontece quando nós cumprimos os nossos deveres, à luz dos deveres fielmente cumpridos. Então, volte sua atenção para isso e para saber o que é esta consciência tranquila ou o que é a própria consciência, precisamos estudar. Porque a consciência não é o acúmulo de saberes, mas sim o discernimento do conhecimento vivenciado. Segundo Kardec, o que é o Espiritismo, na questão 127, consciência é uma súmula, o resumo, a síntese das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Aquelas que contribuíram para a sua evolução pessoal e também para a harmonia do universo. Maravilha! Temos uma aula, então, nesse momento, já compreendendo o contexto, né, dessa obra magnânima de Allan Kardec, que, com certeza, né, nos faz e nos abre a visão, como eu já coloquei, descortina as verdades para nós. Né, e é isso mesmo, como o Sebastião vem resgatando aqui no seu livro, O Despertar da Consciência, quando ele trata, né, dessa síntese, né, da conclusão do Livro dos Espíritos. Né? Então, é importante aí para nós, principalmente, que estamos aí na seara espírita, estudarmos todas as obras. Né? Não adianta ler só o Evangelho, ou só o Livro dos Espíritos, ou só a Gênese, né? Ou só o Livro dos Médiuns. É importante que você leia toda a obra, as revistas espíritas, para que nós possamos ter realmente o entendimento da obra que nos foi deixada. E esse resgate que ele busca, né, para nós, de melhorarmos continuamente, de nos entendermos continuamente. Eu estando melhor, farei o meu mundo melhor em torno. Né? Então, às vezes a gente quer muito que o outro evolua, que o outro entenda, que o outro compreenda, mas nada é para o outro, meus irmãos, é tudo para nós mesmos, né? Nós é que temos que compreender e evoluir. Então, depois dessa bela, né, explanação, que cada um trouxe aqui um contexto, uma visão dos parágrafos lidos, e nós podemos ter também uma pitadinha do terceiro livro com Sebastião Camargo, podemos começar a leitura, se o Sebastião assim achar? Não. Só duas lembranças que vão instigar a pessoa a ir lá na Revista Espírita. Ah, tá. Por exemplo, em nenhuma das obras fala que a energia do seu corpo muda totalmente em 2 meses. Somente no artigo de fevereiro da revista de 1864. Nenhuma das obras mostra o que é a consciência de fato, em loco. Somente o artigo O Sono do Espírito, que são 2 artigos, que está na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, onde o Dr. Calais, fora do corpo após o desencarne, ele se vê dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta a eles, eles respondem. E quando eles respondem, ele percebeu que estava respondendo para ele próprio.
Então, a soma de suas vivências, o que deu certo, estava ali diante dele. As boas recordações, as boas lembranças, e, curiosamente, cada ser com a sua individualidade, cada vivência tendo a sua personalidade, a sua personificação, sem essa que, quando reencarnamos na totalidade. Essa é uma ideia equivocada, mesmo dentro do Espiritismo. Então, ali estava a prova com o Dr. Calais. Ou, conforme já é bíblico, ali estava Moisés e Elias. Mas Jacó, Moisés, Elias e João o Batista são 4 etapas do mesmo ser. Se é reencarnação, só existia João o Batista. Então, não teria como Jesus conversar com Moisés e Elias se cada etapa não tivesse a sua individualidade. Ou Kardec equivocou também, quando em obras póstumas lembram de suas anotações, porque não foi ele que organizou, foi o que ele deixou inscrito, os seus esboços. Aí ele lembra algo que nos intriga, com certeza, quando vamos estudar, de fato, alguma situação a respeito de nós mesmos. Além de falar da teoria da beleza, que quanto mais sutil, mais nobre o meu pensamento torna, menos denso o meu corpo vai estar, menos apetites para as coisas densas terá. E aí nós percebemos que nestas informações, calcule a força de um pensamento bem arquitetado. Ele te colocará em conexão com todas as suas vivências. Como? Se eu sou todas as minhas vivências, tem alguma coisa que não está batendo. Então, se eu vou entrar em conexão com todas as minhas vivências, imagine só os 4 reinos. O mineral, vegetal, animal, pré-humano, ou 5, e o humano, porque está em sua obra. Já seria muito para minha cabeça, mas não era só isso que ele estava falando. Todas. E, ao mesmo tempo, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E obras póstumas é uma também das menos, assim como a Revista Espírita, lidas, pouquíssimo ainda estudada. Autoconhecimento exige conhecimento, então tá aí, né? Não é por falta de obras, né, Sebastião? Temos muitas obras aí para nós estudarmos, compreendermos melhor a natureza divina. Vamos dar continuidade, então. Oi? Lembrar bem rapidinho aqui, Adriana, uma das passagens da Revista Espírita, que o Sebastião gosta muito de trazer essa informação, eu só recebi através dele, é sobre a viagem que Kardec fez, depois, eu acho que em 61, em que ele encontrou 3 situações nas casas espíritas, e a que mais deixou ele feliz foi que os seus participantes se amavam mutuamente. E aí ele apresentou uma casa que fazia-se uma psicografia, conversava, puro fenômeno. A segunda casa, as pessoas ainda brigavam, ainda discutiam, não existia o amor, e que essa terceira casa, ele encontrou esse grupo que já se amava mutuamente e usava a obra, estudava a obra em proveito em si mesmo. Lembrar essa parte. Muito obrigada. Vamos aí refletir, né? Então, além do conhecimento, amor e respeito, colocar o conhecimento em prática. Podemos seguir, Marcelo? Vamos lá fazer a leitura? Bora lá. O homem não se modifica subitamente pelo conhecimento das ideias espíritas. Sua ação nunca será do mesmo grau entre os que as professem. Entretanto, afiança Kardec
Qualquer que seja o resultado, será sempre um progresso, ainda que seja unicamente provar a existência de um mundo extracorpóreo. O espiritismo filosófico desenvolve o sentimento religioso daqueles que manifestam indiferença pelas coisas espirituais. Leva-os a se resignarem ante as vicissitudes da vida. As tribulações terrenas já não o afligem tanto. O conhecimento das coisas espirituais proporciona-lhes mais coragem nas aflições e mais moderação nos desejos. A certeza de que depende unicamente dele mesmo tornar feliz seu futuro é a possibilidade de estabelecer contato com os seres que lhe são caros, oferecem aos espíritos uma suprema consolação. Estimula a indulgência pelas faltas alheias. Entretanto, o mestre lionês adverte que o princípio egoísta e tudo o que dele decorre é o que há de mais tenaz no homem e o mais difícil de desarraigar. Por fim, enfatiza que a sublimação da personalidade é o mais eminente sinal de progresso. No item 8, Kardec assinala que os espíritos não apenas confirmam a moral de Jesus, mas também nos mostram a sua utilidade prática, tornando inteligíveis e patentes as verdades que haviam sido ensinadas sob a forma alegórica e, ao lado da moral, vem definir e propor os problemas mais abstratos da psicologia. E o que propõe apoia-se em fatos, de experiências e de provas morais incontestes, com o fito de equacionar aqueles problemas. No item 9, declara que os princípios fundamentais do Espiritismo são os mesmos por toda a parte e devem nos unir num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. As diversas moradas no universo são escolas de almas, de filhos de Deus em crescimento para a angelitude, os quais, uma vez conscientes de sua condição, a de filhos de Deus e de co-criadores na sua seara, hão de cooperar na obra do Criador, em todas as épocas da humanidade. O eterno arquiteto nos proveu das lições necessárias ao nosso adiantamento, segundo o grau de evolução alcançado. A obra do Pai é uma obra de educação integral dos seres viventes, tal como assinalou Joana no texto sob esse título, que introduz esse tópico. Na atualidade, os espíritos nos brindaram com um corpo de doutrina organizado por Allan Kardec e sempre complementado por luminares diversos que é o mais lúcido compêndio educativo acerca das verdades espirituais, contendo a didática mais adequada e completa para o aprimoramento do homem no patamar evolutivo em que se encontra. É a misericórdia de Deus, mais uma vez manifestando-se na terra a nosso benefício. Eis o que compete a todos nós, os habitantes do planeta azul, conscientizar-nos de nossa condição e fazer-nos também educadores, como educandos somos e o seremos sempre. Em uma vez que, consoante Joana, educar é libertar com a responsabilidade e consciência de atitudes em relação ao educando, a si mesmo, ao próximo e à humanidade. E todos somos educadores e educandos, permitindo-nos contribuir para a iluminação da consciência do leitor e,
para a libertação dos que se dispuserem a ler este estudo, contendo uma súmula do que já compreendemos e vivenciamos acerca de alguns tópicos, dos tópicos do proativos e inefáveis ensinos oriundos de imorredouros e sempiternas verdades. Allan Kardec asseverou, como citado acima, que, pelo Espiritismo, a humanidade encontraria na sua fase mais importante a do progresso moral, uma vez que não há felicidade possível sem a segurança nas relações sociais. Essa segurança, obviamente, só se dará quando o homem compreender e vivenciar a moral do Cristo, para tanto, objetivando contribuir para uma maior compreensão do que vem a ser progresso moral, que oportunizará a segurança nas relações sociais. Propusemos-nos esclarecer e esmiuçar temas cujo entendimento e aplicação haverão de facilitar a consecução desse objetivo. Esses temas são o Evangelho, a oração, a bioenergia, dentre outros. O Evangelho é a bússola por cujo direcionamento unicamente haveremos de promover a segurança nas relações sociais intra- e interpessoais. A oração é a força propulsora que abre caminhos na alma para mais facilmente acessarmos as virtudes essenciais para a nossa transformação íntima. A bioenergia resulta da essência extraída do Evangelho, à luz da oração. Em suma, posta em ação, está três potências incomensuráveis. Estas três potências incomensuráveis se tornam o pão que fecunda e concebe, a vitalidade que dinamiza e vivifica, e a lei que coordena e mantém o envolver da vida em todas as suas personificações. Filha, nesses últimos parágrafos sobre a síntese, né, temos aí, então, já, né, a anunciação do que teremos nessa obra. Né? Então, estamos todos num preparo constante. E aqui foi bem interessante quando o Sebastião traz, né, a importância da educação integral, né, dos seres viventes. Né? A obra do Pai é uma obra de educação integral dos seres viventes. Como a gente estudou sobre isso, já num tópico né, anterior a este, da síntese sobre educação integral com Joana de Ângeles, onde a gente compreende que nós, que estamos à frente de outros que estão para trás, estamos educando-os, né? E também, como a gente aprende todos os dias com os nossos educandos, né? É uma troca. É tão interessante essa dinâmica que o Criador fez, né, Sebastião, entre nós, que não tem, é como eu falei, é autocoordenável, né? Autogerível. Tanto a criação, ela se autocoordena, autogere e vai chegar ao ponto máximo, né, da evolução moral, espiritual de todos nós. Né? Isso é muito lindo quando você compreende e verifica que é assim que funciona, né, a criação. Então, o que me chamou a atenção foi a palavra segurança. Né? O que me assegura? Como é bom você ter a certeza do vir a ser, ter a certeza do seu futuro, ter a certeza que a felicidade não é algo utópico, né? É algo real. E isso é muito importante para nós, porque segurança de viver, né, um com os outros, segurança. E aí, quando eu olho para o nosso planeta, é o que impera hoje, insegurança. Uma total insegurança em todos os aspectos.
porque a gente está vivendo um momento, né, de muitos distúrbios sociais por falta da educação moral que não foi cuidada. Olha a era que nós estamos adentrando e o que é importante desenvolvermos, né? Educar-se para a paz. Muitas pessoas falam, eu quero a paz, mas quer que a paz venha não sei de onde, sabe, Sebastião? Que a paz venha de algum lugar, mas não entra em harmonia consigo mesmo, não desenvolve a paz em si. Então, não tem como nós atingirmos a paz mundial, meus amigos. A paz vai começar aí na sua casa, aí com você mesmo, no seu ambiente de trabalho, né? E aí que ela vai iniciar. Então, esses recados que vêm vindo aqui, né, que nós somos responsáveis pela nossa felicidade e somos responsáveis pela melhora do nosso planeta. Muitos de nós sonhamos com o planeta Terra no processo de regeneração. Eu sonho num mundo feliz. Só que esse mundo feliz para todos, né, só vai acontecer a partir do momento que eu souber respeitar e amar tudo que existe dentro da natureza. E aí sim, nós vamos conseguir desenvolver-se nesse sentido, né? A nossa evolução vai estar coesa com o processo evolutivo que esperamos do mundo externo. Né? O mundo interno tem que estar no mesmo nível do desejo do mundo externo. Então, hoje, estamos atraídos a este planeta com provas, expiações, com situações aí aonde parece, né, da insegurança, onde parece, Sebastião, que uma força maior que a de Deus. Tem gente que dá fé a isso, acredita que tem algo maior que Deus manipulando todo mundo e que vai dar num caminho ruim. Não é isso. São as pessoas que se deixam envolver-se, é envolver, não é envolver, envolver-se por situações, né, e coisas complexas na busca de autoafirmação perante a humanidade, do orgulho, né, do egoísmo exacerbado, de querer mais, ser mais que o próximo. E nós estamos em corrente, ligados na corrente divina de amor, né? Não na corrente de prisão, mas uma conexão do amor. Então, é isso que nós temos que passar a compreender, para daí a gente entender toda essa obra que Sebastião trabalhou com muito amor e carinho para nós, e aí só desses 3 tópicos, né? Evangelho, oração e bioenergia, né? Você já vai ter aí uma noção do que vem a ser. É claro que tem muito mais, né? O primeiro capítulo é sobre fé, a gente poder ter a força propulsora, né, de seguir esse estudo. Rodada na sala, depois eu vou fazer a leitura, Sebastião, e aí você faz o fechamento para nós. Pode falar, Marcelo, está com o mic aberto. Nem vi que estava aberto. Mas essa parte aqui, eu acho que o que me chama a atenção é que o homem, né, não se modifica subitamente pelo conhecimento das ideias espíritas, né? Eu acho que aqui é onde está a nossa grande ânsia, né, de sermos melhores do que nós conseguimos, porque nós temos acesso a uma filosofia que atende, tipo assim, pelo menos falo por mim, atende às minhas necessidades conscienciais, mas só porque eu acredito nela, né, eu não consigo internalizar ela na mesma velocidade que intelectualmente eu entendo. E é uma luta contra a consciência, porque a minha intelectualidade cobra que eu seja uma versão melhor do que eu sou, mas a minha natureza, as minhas ações naturais, principalmente nos momentos de inconsciência, onde eu não estou agindo, refletindo sobre os meus atos, elas são muito mais instintivas, né? São muito mais que não condizem muitas vezes com o que o meu intelecto acredita, né? Tipo assim. E aí, às vezes,
muitas vezes a gente se vê cometendo atos que, se tivéssemos refletido, não teríamos feito, né? Ou se nós tivéssemos percebido com antecedência, não teríamos feito. Mas aí tem uma discordância do que o meu intelecto diz do que o meu ser instintivo faz, né? Meu ser instintivo, assim, aquilo que eu faço quando eu não estou agindo conscientemente. Fico por aqui. Parece a briga de Saulo de Tarso com Paulo de Tarso. Vamos lá, seu Luiz. Ó, Com certeza a briga é antiga, viu, gente? É desde lá. Então, o Marcelo abordou bem o tema. O filme da Kardec mostra bem a trajetória que ele teve na construção da obra, né? Ou das obras que ele teve. Quem assistiu o filme viu ali ambições, vaidades, orgulhos, tudo gerando bastante dificuldade para que ele chegasse a essas 275 questões do Livro dos Espíritos. Imagino só o que ele deve ter passado, pressão, até conseguir, com um intelecto elevadíssimo, construir o primeiro livro. Quem viu o filme vai ver que amigos, inimigos, médios se viram numa situação também querendo tirar alguma coisa de proveito próprio e conseguiu a obra. O Marcelo falou, abordou bem o tema aí. É isso aí, esse é o tema, né? A parte intelectual, o Sebastião lembrou um pouquinho antes, né? Não é algo que você acumula de conhecimento. Eu acho que nós todos aqui estamos com um acúmulo bem grande de conhecimento. Agora, basta transformar tudo isso em consciência, que é a vivência disso daí. Então, ele lembra que uma das coisas que é mais sofrido para mim, que entrei no Espiritismo lá 40 anos atrás, falava-se muito, né, que nós estávamos aqui para pagar, e era um projeto, era dificuldade, eu era devedor. Então, a felicidade não era desse mundo. Mas Joana lembrou que a felicidade é desse mundo. Basta que você torne a quantidade de intelecto em consciência. Aí você poderá viver no mundo que não se transforme, mas que você compreenda o estágio daquela situação e seja feliz dentro daquele mundo. Né? Então, ele lembra que a certeza de que depende unicamente dele mesmo tornar feliz o seu futuro. Então, hoje nós não vamos jogar para a mulher, ou para os filhos, ou para o vizinho, ou para o patrão. E, por fim, aqui, bem na frente, aqui, ele fala assim, que educar é libertar com responsabilidade e consciência de atitude em relação ao educando, a si mesmo e ao próximo e à humanidade. E todos somos educadores e educando, permitindo-nos contribuir para a autoiluminação da consciência do leitor, para a libertação dos que se dispuserem a ler esse estudo, contendo súmulas do que já compreendeu e vivenciamos acerca de alguns tópicos dos proativos e inefáveis ensinos oriundos das imorredoras e sempiternas verdades. Então, ora, independente do meu estado de maturidade, ora eu estou ensinando. Hoje nós estamos vendo aí videozinhos aí de pessoas que moram no sítio aí, trazendo informações aí para nós que nós conhecemos, né? Então, hoje, ora você é um professor, ora você é um aluno, independente do teu estágio evolutivo. E, por fim, ele fala aqui, enfatizamos que a sublimação da personalidade é o mais eminente sinal do progresso. É isso aí. Maravilha.
Dona Miriam, o que te chamou a atenção nessa leitura agora? O que me chamou a atenção é nas palavras do Marcelo, que isso daí a gente vê, Marcelo, que é a indulgência, né, das pessoas, que as falhas, né, não é sua, e sim a indulgência das outras pessoas, que é o egoísmo que a gente tem, né? E é difícil, é muito difícil você pegar, passar, e nesse eu seu que às vezes se revolta, é pelo egoísmo das pessoas que estão em volta. Né? Isso daí é aprendizado, é dia a dia que a gente tem. E falar também de pessoas, são seres humanos que não estão esclarecidos como você, como os demais aí na sala, que são assim, que dá esse pum, né? Essa briga de, como diz que o Paulo Estevão, os dois, o meu eu e o outro eu. É isso daí que eu me entendi nisso. É educar. Educar como? Se a pessoa não se aceita ser educado, mas você está sendo educado. Eu pensei, eu vi nisso tudo, esse resumo aí, porque é difícil. O mestre Lyonês adverte que o princípio egoísta é tudo que dele decorre, né? E o que há de mais tenaz no homem é o mais difícil de se desenraigar. Por fim, fantasiza que sublimação da personalidade é o mais iminente sinal de progresso. É um caminhar. Verdade, dona Miriam. É um caminhar, né? O processo. Vamos lá, então, seu Eurípides. Vamos. Segundo Joana de Ângeles, a felicidade é o autoconhecimento. Na psicologia, existe a explicação de que o indivíduo desperta quando sai da consciência adormecida e ele passa a enxergar a vida com mais clareza e propósito. Ao despertar, ele percebe que a verdadeira felicidade está em ser e não em ter. O que possuímos fica para trás, mas o que somos permanece conosco, refletido em nossos atos e em nossa existência. Eu anotei isso essa semana, estudando os artigos na Mansão do Caminho, assim, naquela certeza de que isso seria usado. E, de fato, casou-se bem exatamente com o tema e com essa nossa discussão agora. A partir do momento que a gente sai, acorda dessa consciência adormecida, a gente começa a ter clareza e entender o nosso propósito. É onde a gente passa a trabalhar as nossas deficiências para preencher todas aquelas falhas que julgamos ser dos outros, porque na verdade elas estão em nós, né? Que nós precisamos mudar e contribuir. E hoje, sobre educação, eu também escrevi algo aqui, vou falar até meio rápido por causa do horário, que eu acho assim, interessante. O desânimo profissional ou esgotamento emocional, ele está visível e bem comum em profissionais da educação, que sentem-se sobrecarregados e desvalorizados. Isso tem gerado uma falta de crença no poder transformador do amor e da compreensão, o que pode estar relacionado a uma visão mais rígida e tradicional da educação, que enfatiza a disciplina e o controle em detrimento de empatia e de conexão humana. Portanto, quando te libertas, ajuda os outros. O propósito é que se libertem a vocês mesmos. Ao se libertarem-se, estarão a ajudar outros. Esse fluxo de energia, ele é puro. Ele trespassa-vos e desbloqueia-vos. A partir do momento que você compreender que nas escolas não aprendemos a raciocinar com a alma, você observa que o seu potencial é uma semente cujo alimento é a sua própria energia vital. À medida que vocês transferem
para os outros a energia do saber, através da comunicação, os alunos começam não só a ver, ouvir, mas também a curar-se a si próprios. Isso funciona como se você desse apenas um alerta, uma chave para conseguir curar-se a si próprios. Quanto mais praticarem, mais proficientes se tornam a plantar as sementes do saber. O solo tem que ser cultivado, e é isso que estão a aprender a fazer. Esse é o vosso processo. É preciso que compreendam isso pelos outros, não apenas por vocês. A linguagem que usamos para se comunicar são palavras. Nem sempre são aceitas. Os conceitos são inatos em todos os seres humanos e precisam ser despertados. As respostas sempre estarão em vocês mesmos, no seu interior. Reconecta-te com a força maior que existe dentro de você. Entenda que o coração é a porta de entrada para um nível superior de consciência, amor e sabedoria. E pergunte a você mesmo, qual é a minha intenção aqui dentro desta sala de aula? Muito obrigado. Maravilha, gratidão. Vou passar, então, o comentário dos nossos amigos internautas, né, para depois Sebastião fazer um apanhado geral de tudo que foi dito. Temos aqui a Pamela. Pamela coloca: a união com Deus não seria autoiluminação? Por meio do reto pensar, falar e agir? É a guerra do Marcelo ali. A Shirley, muito bom dia. Dona Lucy colocou: aprendi com o despertar que devemos respeitar a tudo e a todos. Tudo que existe tem vida e merece o nosso respeito. Muito bem, esse é um caminho do despertar. E Josi coloca aqui, Josineide Xavier Melo: a felicidade seria uma conquista interna, independente das circunstâncias. Mas hoje, literalmente, senti o poder da palavra, com o texto que a Adriana leu no início. Maravilha! Mas preciso vigiar muito. Gratidão a vocês. Estes foram os comentários. Agradeço a todos vocês, amigos e amigas internautas, por ter colaborado conosco na reflexão de hoje. Sebastião, contigo. Primeiro eu peço a Eurípides para falar a obra de Joana de Ângeles, que ele estudou, o que ele leu para nós, e para o pessoal já ir lá saborear algo mais da obra que ele leu. Enquanto ele, se ele já quiser falar, você já está com ela aí, Eurípides? Não, Sebastião, eu li em alguns escritos do Divaldo referente a essa relação dele no site da Mansão do Caminho, que eu sempre estou acompanhando, inclusive a questão de saúde atual que ele vem passando. E ali, a mentora sempre estão colocando que ela se manifesta, aí eu li ali. Mas eu vi a citação da obra, mas eu não a tenho. Então, depois você manda esse trechinho para a Adriana para fazer, a gente pesquisa Mando, e chega sim. na obra. Tá. A gente fala que mata a obra, mata a cobra e mostra o pau. A gente Exatamente. mostra o pau e a cobra. Aqui é a primeira edição Sim. do Livro dos Espíritos, com apenas 276 questões. E esse aqui nós salvamos do lixo. Uma irmãzinha ia jogar no lixo. Só existe 100 exemplares dessa obra, que é a segunda edição, com 501 questão. Fala que é a primeira, mas não é. Já é a segunda. E a terceira é o que nós conhecemos com 1019 questões. E precisamos estudar a doutrina dos espíritos, porque ler somente, não compreender e, acima de tudo, não aplicar, não resolve muito. Mas eu recomendo que leia pouco, compreenda muito e viva o extremo, porque não é o muito ler
tampouco o compreender que fará a diferença, mas é o ser. Por isso, diante de tudo que propomos, procure tirar a essência de cada palavra e sempre consulte a própria consciência. Nós temos todos esses ensinos já em nossos arquivos cósmicos, em nossa essência consciencial. Tudo isso são lembranças para que a gente possa, de fato, acessar algo muito maior que existe dentro de nós. Segundo os evangelistas, se Jesus fosse escrever, o mundo inteiro não caberia os livros que daria o que ele disse. Ou, para sintetizar o que ele disse, se fosse escrever em livros, mesmo dizendo poucas palavras. Então, quanto mais iluminado o espírito, maior poder de síntese ele possui. Por isso, os livros mais profundos, dos seres mais sábios, não são esses enormes, como os Despertar da Consciência, mas são livros pequeninos, como Tao Te Ching, de Lao Tse, outros de Confúcio, Zoroastro, o Kybalion, que foi reportado a Hermes. Por isso, leia pouco, tire o véu da letra, procure compreender muito e viva o extremo como se fosse morrer agora. E cuide do seu corpo e suas vestes, segundo Chico Xavier, como se você fosse viver para a eternidade no corpo. Aguardo vocês mais tarde para falar do alimento oculto que damos, às vezes, ao nosso próprio corpo, para gerar situações que, às vezes, causam desconforto, ou, se mudarmos o alimento, motivo de plenitude, saúde, felicidade e paz. Gratidão a todos. Estou devendo para vocês o nome do filme que eu falei, do professor que foi para uma cidade lá no país muçulmano. O filme chama O Milagre. O Milagre. Vale a pena assistir, principalmente os professores, mas é para todo mundo. Por aqui na anotação. É um filme turco, né, Sebastião? É um filme turco. Na verdade, é um filme turco. Que ele chega até no lugar, o restante ele teve que chegar a pé para chegar até na sala de aula. Chega lá, não existe a sala de aula dele. Ó, aquilo foi fantástico, o filme, muito fantástico. É puro amor aquele professor. Você está dando spoiler. Gente, gratidão a todos vocês da nossa sala, né? Um beijo no coração de todos. Agradeço a todos os internautas e até próximo domingo estaremos aqui. Tchau, tchau. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários.
porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.